Olá, pessoal. O que a gente vai conversar agora tem a ver, está relacionado com essas imposições de pautas, essas agendas e as narrativas que a gente tem visto aí. Acho que a discussão está muito superficial e eu acho que isso tem uma. Isso se fundamenta numa intenção. E não é uma coisa simplesmente, o progresso está chegando, os comportamentos vão mudando. Não, eu acho que isso está sendo induzido e de forma maliciosa. Então, eu achei por bem falar sobre a janela de Overton, ou janela do discurso. Eu tinha alguns textos, mas eles eram muito filosóficos. Primeiro, alguns textos muito técnicos, outros muito filosóficos. E pensei, vou fazer um resumo meu e falar. Mas aí eu achei um sitezinho, daqueles sites para se assistir em sala de espera do dentista, ou em saguão de aeroporto, né? No meu caso, em banco de rodoviária, e achei que aquilo dali era mais simples, não tem a profundidade, a densidade e a tecnicidade dos outros textos que eu tinha lido antes, mas é um textinho que dá para pelo menos ter uma ideia. Ele é bem claro, bem sucinto e, além disso, coloca um exemplo prático do tema que a gente vai bater um papo sobre ele agora. Então vamos lá falar sobre a janela de Overton, ou janela do discurso, né? Ele coloca aqui a definição, como eu falei, de uma forma bem sucinta, bem superficial, maiores aprofundamentos. Depois eu posso até colocar alguns links de alguns textos mais densos e mais técnicos sobre o assunto, mas a janela de Overton é uma teoria política que descreve como a percepção da opinião pública pode ser mudada de modo que ideias que antes eram consideradas absurdas sejam aceitas a longo prazo. E já começa a entender, né, o link estabelecido entre a teoria e o que a gente está vendo agora, né? As pautas, as agendas que estão sendo elencadas na sociedade ultimamente. Então, continuando aí acerca de uma explanação conceitual, de acordo com essa teoria, nem mesmo os temas tabus ficariam livres de seus efeitos, de modo que poderia ser alterada de maneira radical a avaliação geral que a sociedade faz sobre questões como incesto, pederastia ou canibalismo. Para isso, não é necessário fazer nenhuma lavagem cerebral ou implementar um regime ditatorial, mas sim desenvolver uma série de técnicas avançadas cuja implementação passaria desapercebida pela sociedade. Esse ponto é principal. Esse parágrafo aqui, esse trecho aqui do texto que eu destaquei para vocês, é de extrema importância. Isso daqui eu acho que resume tudo que a gente vai ver. Tá? Como falei, eu vou falar mais à frente, numa ditadura, você vai lá e impõe. Ou você impede alguma coisa, ou você força a barra. Ponto. Você vive numa ditadura. Mas quando você vive numa democracia, a maneira é essa daqui. A maneira mais eficiente é essa daqui. Tá? Então, se puder, qualquer coisa, volta nesse texto aqui, que esse texto é fundamental. Ele meio que dá a alma, ele resume a ideia da coisa, ok? Continuando esse papo de forma mais conceitual, né? Ainda dentro do campo conceitual, vamos ver as origens do conceito da janela de Overton. Então, esse fenômeno foi estudado por Joseph Overton, daí o nome, janela de Overton, que observou que, para cada área da gestão pública, apenas uma faixa estreita de potenciais políticas é considerada aceitável. Essa faixa não varia quando as ideias mudam entre os políticos, mas são escolhidas pela sociedade em geral. Joseph Overton desenvolveu um modelo vertical de políticas que varia desde a mais livre
na parte superior do espectro até a menos livre na parte inferior. Isso está relacionado à intervenção do governo, na qual políticas aceitáveis são enquadradas em uma janela que pode se mover dentro desse eixo, expandindo ou diminuindo. Isso daqui no final eu vou mostrar para vocês esse essa figura que demonstra esse espectro aí do qual ele se relacionou, né? Ele faz a janelinha mesmo, e aí você tem do inaceitável ao aceitável, né? Ao tolerável, e até o politicamente aceitável, politicamente imposto, na verdade, né? Ou seja, vai desde o tabu, aquele assunto que era um tabu, ele vai passando por vários estratos de aceitação, né? Até virar uma política pública. Ok? Então, aqui nessas origens, parece um negócio, quando ele fala aqui, desenvolver um modelo vertical de políticas, etc e tal, tem lá uma figurinha no final que fica bem claro isso daqui. Guarda esse trecho para você compreender melhor a figurinha que vem no final. E essa janela, falando daquele espectro, tem as etapas da janela de Overton, né? Em princípio, parece impossível que a sociedade possa aceitar alguns dos tabus discutidos. No entanto, a teoria da janela de Overton defende que isso pode acontecer. Para ver em que consiste as diferentes etapas da janela de Overton, nos concentraremos em um tabu específico, por exemplo, o canibalismo. Por isso que eu achei o texto interessante. Ele pega o exemplo do canibalismo, que assim, eu li muito sobre janela de Overton na questão do aborto, na questão da pedofilia, mas eu achei muito hardcore, muito polêmico, e os autores que tratavam já desses temas específicos, já tratavam desses temas com base na realidade. Eu gostei desse site porque ele faz uma coisa bem tati-bitati. Ele pega o canibalismo, pronto. O canibalismo não. Difícil você ideologizar o canibalismo, porque é um exemplo bem abstrato mesmo, mas que fica bem claro para a gente entender. A primeira etapa, então, do impensável ao radical. Na primeira etapa, o canibalismo, lembra, a gente está falando, deu como um exemplo o canibalismo, que não gera polêmicas, né? Na primeira etapa, o canibalismo está abaixo do nível mais baixo de aceitação da janela de Overton. A sociedade a considera uma prática própria de imorais ou sociopatas. Essa ideia é considerada repugnante e alheia a toda moralidade. Neste ponto, a janela está fechada e não se move. Entendendo o conceito de janela aí na teoria na proposta do Overton? Para começar com a mudança de opinião, a ideia é transferida para o campo científico, já que para os cientistas não deve haver temas tabus. Assim, a comunidade intelectual analisaria as tradições e rituais de algumas tribos, ao mesmo tempo em que se cria um grupo radical de canibais que são advertidos pelos meios de comunicação. A segunda etapa do radical aceitável. Depois da etapa 1, a ideia passou de impensável a ser discutida. Quem nunca ouviu aquele papo de tem que trazer a luz do diálogo, determinado assunto tem que trazer a luz do diálogo. Então, olha só, a ideia passou do impensável, ninguém cogitava a ideia de pessoas comer pessoas, para um ponto a ser discutida. Foi trazida à luz do debate. Na segunda etapa, é buscada a aceitação da ideia. Com as conclusões dos cientistas, poderão ser considerados intransigentes aqueles que se recusarem a adquirir conhecimento sobre o assunto tratado. Aí, os famosos, quando as pessoas chamam os outros de obscurantistas, né, ou negacionistas. Não sei se vocês estão percebendo o link com pautas e agendas bem recentes e bem pertinentes no nosso dia a dia.
Continuando aqui, as pessoas que resistirem começarão a ser vistas como fanáticos que se opõem à ciência. Não sei, acho que eu já vi isso em algum lugar. Os intolerantes são condenados publicamente à medida que a ideia vai perdendo suas conotações negativas, chegando a mudar o nome do canibalismo para antropofagia ou antropofilia. Pouco a pouco, a mídia faria com que o fato de comer carne humana pudesse ser considerado aceitável e respeitável. Olha, tá difícil ficar preso só no canibalismo. O texto nos remete, nos empurra para coisas mais cotidianas, mais palpáveis do nosso dia a dia, né? Não sei se vocês estão acompanhando, estão tendo a mesma sensação que eu, mas vamos continuar lá para a terceira etapa. Então, aqui na terceira etapa, do aceitável ao sensato. Conseguindo que o consumo de carne humana se torne um direito comum, poderia ir de uma ideia em princípio inaceitável para algo sensato. Enquanto isso, aqueles que continuam se opondo à ideia continuarão sendo criticados. Os obscurantistas, os negacionistas, os radicais, os reacionários. Essas pessoas passariam a ser consideradas radicais, que são contra um direito fundamental. Por outro lado, a comunidade científica e a mídia insistiriam que a história humana está repleta de casos de canibalismo, sem que isso fosse estranho para as sociedades antigas. Então você vê a construção de uma narrativa, a imposição de uma agenda, e isso sendo pautado na sociedade, né, e gerando isolamento dos grupos que se opõem a isso, né? É muito parecido com aquilo, não creia no que você vê, creia no que eu falo, porque eu tenho legitimidade para falar sobre isso. Vocês não estão percebendo que tem algo muito comum nas pautas impostas recentemente? É uma coisa assim impressionante, né? Cada vez mais fica clara aí a pertinência desse assunto nos dias de hoje. Olha, a etapa 4 é do sensato ao popular. Nestes momentos, o canibalismo se torna um tema favorito. A ideia começa a ser mostrada nos filmes, nas séries de televisão e em qualquer outro método de entretenimento como algo positivo. Ao mesmo tempo, personalidades históricas que estejam relacionadas a essas práticas são elogiadas. O fenômeno é cada vez mais presente e sua imagem positiva continua a ser reforçada. Olha, a gente tem aí uma série de exemplos, né, sobre essa etapa 4. Basta você ligar a televisão, ver campanhas publicitárias, você vê programas de auditório, novelas, séries, minisséries, séries não só nacionais, mas internacionais. Tem um vídeo, não sei se é uns 2 vídeos atrás, eu falei de uma série da Netflix que colocava uma criança transexual, né? A vida de uma criancinha mesmo, né? Bem novinha. Deu a impressão, pelo que eu não vi a série toda, eu vi alguns, né, algumas cenas, e a menininha parecia ter uns 6, 7 anos de idade, ou nem isso, e ele era um transexual, e aí exatamente o que está colocando aqui na 4ª etapa, né? Mas aqui a gente está falando de canibalismo, o exemplo aqui é canibalismo, então não vamos fugir aqui da nossa linha de raciocínio. A etapa 5, enfim, do popular ao político. Finalmente, a janela de Overton, fechada no começo, se abre aos poucos. Nesta última etapa, o aparato legislativo que irá legalizar o fenômeno começa a ser preparado. Os defensores do canibalismo estão consolidados na política
e começam a buscar mais poder e representação. Assim, uma ideia que a princípio era impensável e imoral em todos os seus aspectos chegou a se estabelecer na consciência coletiva como um direito por meio de uma teoria que pode mudar a percepção pública sobre qualquer ideia, por mais absurda que possa ser. Então a gente tem essa etapa é aquela em que a gente, quando vê algo absurdo, ser discutido no Congresso Nacional, por exemplo. Você vê projetos de leis ou até projetos de emenda constitucional dentro do absurdo, né? Você olha coisas que nos anos 50, nos anos 40, 50 eram impensáveis. Nos anos 60 elas começa lá fora, principalmente na Europa, movimentos para tornar isso discutidos, pelo menos discutidos. Aí você tem aquela corja toda de pensadores, de intelectuais europeus dos anos 60, que eles têm um papel fundamental nisso que a gente está vendo aqui agora, né? Eles deram legitimidade, aquela lá atrás, das etapas iniciais. E isso vai se propagando, e quando você vê, ela adentra na tua sociedade, sobretudo hoje. Eu estou falando de anos 40, 50, 60, mas hoje não precisa, não demora tanto assim para chegar esse tipo de ideia estapafúrdia numa outra nação, por mais distante que ela seja, por conta da internet. Tá? Hoje em dia, uma ideia estapafúrdia nasce na América, nasce na Europa. No mesmo dia, isso já é divulgado, já é trazido à luz do debate aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil. É muito engraçado quando a gente vê, por exemplo, os iluministas falando do obscurantismo, criticando o obscurantismo. Aí eu fico pensando assim, putz, feliz era o cara que vivia na Idade Média, né? Porque uma parada dessa para chegar, né, de um castelo a outro, o cara tinha que ir a cavalo, atravessar vários perigos e às vezes ficar doente, ou nem chegava. Hoje em dia você aperta, dá um clique aqui, uma ideia estapafúrdia dessa tá na casa do cara lá em Moçambique, falando a tua mesma língua, em questões de segundos. Então, fica muito mais complicado. Mas essa quinta etapa aqui é quando ela se consolida como política pública, quando ela é discutida nas casas de representatividade pública, democráticas, né? Num lugar que seja uma ditadura, você pode impedir isso na marra, ou você pode impor isso na marra. Não precisa de janela de Overton. Janela de Overton tem muito a ver com o processo democrático, né? É uma malandragem que fizeram para usar, né, o processo democrático de forma indevida. A democracia ela é muito boa quando ela é bem utilizada, mas ela tem essa possibilidade de ser mal utilizada, como tudo na vida, né? Você não vai dizer que a faca é ruim nem boa. A faca é um instrumento que é extremamente útil e extremamente positivo se for utilizado de forma adequada. Agora, eu posso pegar a faca e enfiar no bucho de alguém e aí ela passa a ser um instrumento ruim. Assim como a faca, a democracia também ela tem os seus N, as suas N utilizações, né? Daí o povo, daí as pessoas, elas têm que ter uma adequação cultural, intelectual, para poder fazer bom uso da democracia. Um povo imbecil, um povo que observa apenas a espuma do conhecimento, é um povo facilmente manipulado por esse tipo de estratégia nefasta, né? Bem, aqui está a figurinha prometida lá no início, quando a gente estava falando da parte conceitual e das origens da janela de Overton. Então, agora aquilo faz mais sentido olhando. Você vê aqui a janela de Overton, então você tem desde o impensável até, ou seja, né, o radical, aceitável, sensato, popular e chegando no aspecto político. Então, essa daqui, vendo, a janela ela vai se abrindo,
tá? Então, o site que eu falei é esse aqui, é onde eu tirei. É claro que você vai buscar, você vai achar uma definição e uma discussão mais profunda, mais técnica, né, em autores que se debruçaram a estudar sobre isso, etc. e tal. Mas aqui a gente é só para bater um papo e ele cita o canibalismo. Eu, na verdade, eu coloco eu faço o convite à reflexão e vocês colocarem isso em temas mais atuais. A questão do aborto, a questão LGBT, a questão da pedofilia, né? Sim, agora nós temos aí a tal fake news, a gente está vendo uma janela de Overton ultra rápida, né? Processo gestacional, né? Toda a embriogênese dela e está parindo aí. E a gente está vendo que o Congresso já está discutindo isso, já até aprovou a 2630, né? Parece que foi aprovado, não sei se foi no Senado, aí vai para a Câmara de Deputados, e aí o presidente pode sancionar ou vetar, mas aí os vetos do presidente são sempre derrubados na Casa Legislativa, né? O presidente que mais teve veto derrubado, não, isso daí prova de que o cara tem uma oposição ferrenha, como nunca visto na história desse país. Então, é bom a gente ter essa noção, isso aqui é uma noção, apenas uma noção, eu aconselho que se aprofunde mais, existem livros sobre isso, e eu posso até deixar na descrição um livro muito interessante sobre Janela de Overton, em que o camarada ele dá outros exemplos, ele fala um pouco mais do histórico, ele faz uma contextualização, e é muito interessante. Aqui, como eu disse, vou só um resuminho. E para quê? Porque é o que eu tenho dito. Não caiam nessas narrativas. Não se deixem levar por essas agendas pautadas pelos progressistas esculhambadores, né? Os caras... mas para que o cara quer um negócio desse, né? A intenção do cara é boa. Bem, de bem intencionado o inferno está cheio. Mas não, a intenção, normalmente, quem pensa nisso é quem quer tirar algum proveito. Então imagina eu sou um predador sexual e eu quero que o que hoje é inaceitável das minhas práticas hediondas, por exemplo, um predador infantil, aí eu vou lá e eu quero que isso daí não seja um crime, eu não quero mais ser criminoso, eu quero ser aceito pela sociedade. Então tem todo um processo para isso acontecer. E você vê que tem muita gente poderosa e influente. Vê aí aquele escândalo do Lolita Express, aquele escândalo americano, do Bernie Ecclestone. Olha a lista lá, vai no Google e vê a lista dos envolvidos. Você vai ter artista, político, intelectual, gente ligada à mídia de uma forma geral, você vai ter esportistas, mas tudo gente grande, até porque era um esquema de pedofilia muito caro, muito caro. E essa gente quer fazer as suas coisas sem ter o risco da punição, de serem punidos. Eles querem impunidade. E como é que eles fazem impunidade? Ou corrompendo quem tem a responsabilidade de fiscalizar isso e de punir, mas aí sai caro, e mesmo assim nem todo mundo se corrompe, eles correm riscos de chegar num incorruptível, ou transformando isso em algo aceitável pela sociedade, algo legal. Né? Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento e parar com essas discussõezinhas, essas coisinhas bobas de achismo. Ah, não, porque eu acho isso. Não tem que achar nada, tu tem que refletir a partir disso daí, de um estudo, porque as pessoas têm intenções. Isso tem registro, tem pessoas que ficam catando isso e estudando sobre isso. Tá? Então eu espero ter sido útil aí para pelo menos abrir um pouco a mente e um convite à reflexão, né? Falando um pouco sobre esse tema aí da janela de Overton e tentem aí comparar com o que a gente tem passado hoje em dia, né? As pautas agendadas atualmente, legalização de droga,
liberação do aborto. E você vê que aborto agora até muda de nome, agora é saúde reprodutiva. Não se fala em aborto. Lembra de uma etapa lá em que diz que não é mais canibalismo, agora é antropofagia. Então não é mais aborto, é saúde reprodutiva. E assim vai. Os caras também têm essa questão da malandragem linguística também para te engabelar, te enrolar, para te ludibriar, né? Engambelar, que era a palavra que eu queria falar. Então, espero ter sido útil, que vocês façam bom proveito disso daí, até nosso próximo papo aí, um pouco mais técnico, sobre generalidades. Um abraço e até!